Seminário I. Os escritos técnicos de Freud, de 1953 a 1954, de Jacques Lacan. Outubro 19, 2024. O Seminário I. Os escritos técnicos de Freud, de Jacques Lacan, se apresenta como uma imersão profunda na psicanálise, explorando as nuances da técnica freudiana. Este seminário não é apenas um texto acadêmico e de base teórica dos estudos aprofundados em psicanálise, é uma imersão profunda nas nuances da psicanálise que, ao longo do tempo, revela reflexões que reverberam em nossa realidade contemporânea e na atualização da clínica que realizamos hoje. Como muitos de vocês sabem, dado que é algo bastante difundido, Lacan utiliza uma linguagem rica em metáforas e comparações. Isso nos permite acessar uma expressão poética das complexidades do inconsciente e suas intrincadas relações com a linguagem. Agora, eu os convido a refletir sobre um conceito central que ele apresenta, a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Como essa proposição desafiadora nos faz repensar a noção tradicional do inconsciente como um espaço caótico. Lacan sugere, ao contrário, que esse espaço é organizado e possui uma lógica semelhante à da comunicação verbal. Essa nova perspectiva nos leva a reconsiderar a importância da linguagem. Ela não é apenas um meio para trocar informações, mas um elemento essencial que molda nossos desejos, medos e anseios. Em uma era onde as expressões individuais são fortemente influenciadas por narrativas sociais, culturais e midiáticas, a visão lacaniana se revela uma ferramenta crítica. Em um mundo saturado de informações e interações digitais, somos induzidos a questionar as bases de nossa própria realidade. Vejam, a psicanálise se torna, então, um recurso valioso para desconstruir narrativas impostas, permitindo uma reflexão mais profunda sobre nossas identidades. Portanto, o que Lacan realmente nos oferece? Além de apresentar conceitos provocativos, ele desafia as fundações da realidade como a conhecemos. Ao afirmar que o inconsciente é estruturado como linguagem, ele nos provoca a refletir sobre a autenticidade de nossas experiências e interpretações. Convido vocês a pensarem, até que ponto somos guiados por signos e significantes ao nosso redor. Lacan nos propõe um retorno a Freud não como uma mera reanálise de teorias, mas como um convite a reavaliarmos nossa relação com nossos desejos e fantasmas. Agora, convido todos a olharem para a capa de O Seminário I, Os Escritos Técnicos de Freud, que apresenta a imagem de um elefante. O que essa escolha visual nos diz? É uma imagem carregada de simbolismo que reflete conceitos centrais da obra de Lacan. Ele argumenta que a palavra possui a capacidade de fazer a coisa estar não estando. Em outras palavras, a linguagem tem o poder de evocar e representar realidades que não estão fisicamente presentes. A alusão ao elefante é particularmente significativa. Lacan sugere que, independentemente de quão estreita seja a porta, a palavra pode permitir que algo tão grande quanto um elefante adentre um espaço restrito. Isso nos ilustra que a linguagem pode transcender limitações físicas e conceituais, abrindo novas possibilidades de compreensão e expressão. Nesse sentido, o elefante simboliza a força da palavra na psicanálise e sua habilidade de trazer à tona conteúdos inconscientes que podem ser complexos e profundos. Além disso, o elefante serve como uma metáfora para os aspectos ocultos da psique humana. Embora possam parecer grandes e intimidadoras, essas partes da nossa psique podem ser acessadas e compreendidas através da linguagem. Assim, a obra de Lacan nos leva a refletir sobre como nos comunicamos, como entendemos nossos desejos e como nos posicionamos em um mundo que, de fato, se expressa por meio da linguagem. As lições que encontramos aqui são um poderoso lembrete de que o inconsciente é uma construção, uma linguagem que molda e é moldada em cada interação. Lacan nos instiga a considerar como a linguagem influencia nossa subjetividade. A maneira como nos expressamos e interpretamos o mundo é, em grande parte, determinada por essa estrutura linguística. E, assim, a psicanálise se torna não apenas um meio para entender o inconsciente, mas também uma chave para explorar as dinâmicas sociais e culturais que moldam nossas vidas. Por último, esta obra de Lacan nos convida a um exame crítico das narrativas que consumimos diariamente. Em ambientes onde as informações estão em constante filtro e moldagem, a psicanálise emerge como uma ferramenta para desconstruir essas narrativas, permitindo uma análise mais profunda de como elas afetam nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Então, ao encerrarmos nossa reflexão sobre o Seminário I de Lacan, convido vocês a considerá-lo como uma obra fundamental, não apenas para aqueles que buscam entender a psicanálise, mas também as complexidades da comunicação humana e da subjetividade. Essa obra nos oferece uma nova lente, uma lente pela qual podemos examinar nossas experiências, desejos e a realidade que nos cerca. 10 tópicos principais no Seminário I, Os Escritos Técnicos de Freud, de 1953 a 1954. Inconsciente estruturado como linguagem, o inconsciente não é caótico, ele é estruturado de forma semelhante à linguagem, influenciando a subjetividade. Importância da técnica psicanalítica, Lacan enfatiza a necessidade de revisar e compreender a técnica freudiana, que é indispensável para a prática psicanalítica.
Relação entre linguagem e desejo. A linguagem desempenha um papel central na formação dos desejos e na estruturação da prática psicanalítica. O significante e o significado. A diferença entre significante e significado é importante para entender como a linguagem opera no inconsciente. A função do analista. O papel do analista é ouvir e interpretar a linguagem do paciente, permitindo que este acesse seu próprio inconsciente. Mecanismos de defesa. A introdução dos mecanismos de defesa como formas de proteção psíquica que moldam a relação do sujeito com seu desejo. A importância da transferência. A transferência é um fenômeno central na análise desde Freud, permitindo a reatualização de relações passadas no espaço terapêutico. Implicações éticas. O trabalho psicanalítico traz à tona questões éticas sobre a responsabilidade do analista na condução do processo de cada pessoa. O papel da repetição. A repetição dos traumas e experiências passadas é uma característica fundamental do processo analítico, revelando o não resolvido no inconsciente. Reavaliação de Freud. Lacan propõe uma releitura das obras de Freud, não apenas como um retorno às suas teorias, mas como um meio de aprofundar a compreensão da psicanálise na contemporaneidade. Jacques Lacan, psicanálise.